Esse foi o resultado de um dos nossos usuários nessa semana totalmente no automático. Foram quase R$ 500 de lucro gerados pelo robô investidor trader. Com esse valor que ele ganhou em apenas uma semana, ele já paga a licença do robô e ainda sobra. E o mais bacana é que a licença é vitalícia, então não existe mensalidade nem anuidade. Você paga uma única vez e o robô é seu para sempre. E outra coisa muito legal é que existe um grupo onde todos os usuários do robô conversam diariamente sobre resultados, dicas. Já são cerca de 3.000 investidores usando o robô investidor trader, o que mostra que é um excelente robô e que realmente pode trazer ótimos resultados para você. E se você não está acreditando nesses resultados, assim que você adquire a sua licença vitalícia, você já pode entrar nesse grupo e confirmar que esses resultados que eu estou mostrando agora foram enviados de verdade pelos nossos usuários. E outra vantagem, 7 dias de garantia para você pedir o seu dinheiro de volta. Segurança total na sua compra. Então não perca tempo. Clique agora mesmo em Saiba Mais, adquira sua licença vitalícia e venha lucrar no automático com a gente. Então vamos lá, Maurício Barbieri, monstro sagrado, diga-se de passagem, já treinou o Flamengo, certo? Já treinou meu Guarani, que tenho certeza que ele foi muito bem recebido no Guarani. O Goiás começou muito bem. E aí, agora no Bragantino, Maurício Barbieri, o seu time, depois que a gente fez o jogo na Rádio Craque Neto, na Rádio Bandeirantes também, você fez com que as pessoas ou os treinadores tivessem um entendimento como atacar e como jogar contra o São Paulo, que até então ninguém tinha dado um show de parte tática. E você fez isso naquele jogo que era para ser 9. O jogo contra o São Paulo. Daí que o São Paulo perdeu o título. É óbvio que você cresceu muito no Bragantino. Qual que é a sua visão hoje de jogo, daquilo que a gente está falando do Abel Ferreira? Você tem um time de muita marcação, muita velocidade, tem o Claudinho, que é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro hoje. Você tem uma visão de jogo muito rápida. O que você aprendeu no começo da sua carreira e agora, né, tendo esses frutos, né, que você está colhendo com o Bragantino, que por sinal para mim, disse ontem isso, que o Bragantino é um favorito a ganhar o Paulista. Obrigado, hein, Barbieri, que você está junto com a gente. Primeiro, boa tarde, Neto, boa tarde aos amigos do programa aí, a todo mundo que está assistindo. Sempre é um prazer imenso estar falando com você em especial e com vocês do programa. Em relação à sua pergunta, eu acho que a gente sempre evolui com todas as experiências. Eu tenho certeza que, desde que eu cheguei ao Bragantino, eu sou um treinador diferente do que eu fui nos outros clubes, né? Pelas experiências, pelas aprendizagens que eu tive. E agora a gente vive um bom momento, terminou o brasileiro de uma forma muito positiva. A gente não teve férias, então alguns clubes como o Palmeiras conseguiu dar 10 dias aí para aqueles que vinham jogando mais. A gente não tem essa possibilidade, porque a gente tem um elenco reduzido. O nosso Sub-23 é uma equipe que é outra equipe, que é o Red Bull Brasil, então é outro CNPJ, então eu não posso simplesmente subir os jogadores do 23 para o Red Bull Bragantino para jogar e depois descer eles de novo. Então, em função disso, a gente tem procurado rodar os jogadores nesse início de Campeonato Paulista. O Vitinho teve mais oportunidades, vocês estão mostrando os gols aí, e acabou marcando 2 gols contra o São Caetano, depois sentiu. Eu acho que a gente começa bem uma temporada que tem tudo para ser muito complicada em função do calendário, do número de jogos e agora com essa paralisação do campeonato aí. Altair te ama, hein, Barbieri? Vamos lá, Souza. A primeira pergunta para o Maurício, que é um cara extremamente maravilhoso, sempre nos tratou tão bem aqui nos Donos da Bola e muito boa sorte com o Bragantino. Para mim, é o do time a brigar pelo título. No meu ponto de vista, daquilo que eu vejo do Santos, do São Paulo, Palmeiras com misto. Eu acho que o Bragantino, não tenho certeza que o Bragantino tem tudo para ser campeão paulista. A sua pergunta, passa a bola para o Maurício Barbieri, meu querido Souza. Maurício, parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo, né? Não só no Red Bull, mas já no Flamengo. Eu queria saber... no Goiás ele foi bem, velho. Foi bem também, né? Eu queria saber de ti, que diferença, né, hoje, né, se tem do futebol do Rio para o futebol paulista, né? Eu queria que tu expressasse isso, qual que é a diferença do futebol carioca para o futebol paulista? Bom, boa tarde, Souza. Primeiro, uma satisfação enorme estar falando contigo aí. Obrigado pelos elogios, fico realmente lisonjeado. Eu acho que essas diferenças regionais, elas têm diminuído cada vez mais, né? Eu acho que alguns anos atrás, na verdade,
muitos anos atrás, a gente tinha uma maneira muito marcada do futebol do Sul, de ser um futebol de força, um futebol de bastante agressividade, do Rio de Janeiro ser um futebol um pouco mais cadenciado, mas muito técnico, né? Até pelo calor que faz no Rio, a condição dos campos e tudo mais. Eu acho que essa diferença tem diminuído, eu acho que hoje o que a gente tem, na verdade, é uma diferença mais em termos de gestão e saúde dos clubes, vamos dizer assim, de organização, do que propriamente dentro do campo, né? Eu acho que dentro de campo tem excelentes profissionais, tanto no Rio como em São Paulo, as equipes têm cada vez mais procurado jogar de uma forma parecida, e aí tem se sobressaído, claro, os trabalhos que têm tido mais efetividade, equipe que tem condição de ter melhores jogadores e assim por diante. É o seguinte, toda sexta-feira a gente vai colocar os treinadores do Campeonato Paulista, não é o de São Paulo, não quero do São Paulo, não quero do Corinthians, não quero do Santos e não quero do Palmeiras. Eu quero mostrar o interior, eu quero mostrar esse pessoal nos donos da bola. E acabou, é assim que vai ser aqui nos donos da bola. Pergunta para você, Fernandinho, e depois do Alfinete, e depois eu quero fazer uma pergunta para o Maurício Barbieri, do Ítalo, que era do São Paulo, do Arthur, que era do Palmeiras, que é dois monstros jogando bola, do Elinho, que era do São Paulo, né? E principalmente o Vitinho, que era do Palmeiras, olha só o Bragantino, e do Claudinho, que hoje é o melhor jogador brasileiro. Ô Barbieri, boa tarde para você. É o seguinte, durante muito tempo o futebol brasileiro tentou abrir mão de uma coisa que é tradicional, jogar com centroavante. Palmeiras campeão de tudo, jogando com centroavante fixo, o seu time não. Qual que é o caminho do futebol brasileiro? É o centroavante que tem que ter na equipe, ou é que a gente ficou meio que sem identidade quando aboliu um 9 de tradição. Tipo, quis mudar um jeito de jogar e teve dificuldade, principalmente com a seleção. E se o Ítalo é esse centroavante, né? Não, boa tarde. Eu acho que o caminho é você ter sabedoria para usar o que você tem de melhor como opção, né? Então eu acho que tem equipes que podem contar com esse centroavante de mais presença, de mais referência, que faz a diferença no jogo aéreo. Eu acho que é fundamental, você tem que saber usar se você tiver à disposição, né? Como um Firmino que até se movimenta bem bastante, consegue combinar, mas consegue dar peso à área. Num exemplo aí mais internacional, um Lewandowski, eu acho que não há porque abrir mão de uma peça como essa se você tiver no seu elenco. Agora, se você não tem, você tem que encontrar alternativas, aí já respondendo do Ítalo, o Ítalo não tem essa característica de ser um homem que dê peso à área, até pela estatura, ele não é que ele seja mal no jogo aéreo, mas não é a principal virtude dele, né? Ele é um jogador muito inteligente para combinar, para se associar, até por isso ele tem feito uma dupla fantástica junto com o Claudinho, como vocês têm acompanhado até no gol que está passando aí. E volto a dizer, eu acho que a sabedoria está em saber usar o que você tem de melhor da melhor maneira possível. Que fase que tá o Barbieri, hein? A pergunta pro Alfinete é uma pergunta fácil, Alfinete. Não, rapidinho, só queria Não vai saber... querer perguntar pra ele quanto que ele ganha, quanto que é o bicho, que você é muito forgado, velho. Imagina. Não, acho que o tema é a paralisação. Mas se quiser falar, pode falar pra nós. Não quero, deixa ele, coisa. O tema é a paralisação, queria saber como que isso vai interferir, como que você está se planejando para isso. E no momento bom que tá o Bragantino. Porque treina, chega num nível, para. A gente sabe como é complicado isso, né? E se você é contra ou a favor nesse momento parar mesmo aí? Boa, Alfinete. Eu acho que é uma pergunta que exige tempo e elaboração, né? Primeiro, eu acho que eu, assim como qualquer profissional de futebol, a gente, em primeiro lugar, é a favor da vida. Eu acho que isso é um ponto que não está sob discussão. O que está sob discussão é que a gente entende que o ambiente do futebol, nesse momento, é um ambiente extremamente seguro. Então, eu, pessoalmente, acabo fazendo pelo menos 2 testes de Covid por semana. Eu acho que até os profissionais que estão em linha de frente de Covid não são tão testados quanto a gente. Agora, até por isso eu acho que é muito mais uma decisão política do que uma decisão técnica, né? E outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração, até pegando o gancho do que o Neto falou dos times do interior, uma coisa é quando você olha para um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, até um Bragantino, que cumprem os salários em dia, que a gente recebe bons salários em relação à média da população, que a gente tem condição de permanecer em casa. Agora, como é que ficam os clubes do interior que não têm condição de manter o elenco por um período prolongado, como já aconteceu no ano passado? Esses jogadores que hoje estão treinando nesses clubes, eles têm acesso ao médico, eles estão sendo testados para a Covid semanalmente, e a partir do momento que você para o campeonato, esses jogadores ficam desassistidos, porque em casa eles não vão fazer teste de Covid, muitas vezes não vão estar recebendo salário. Então eu acho que
deveria haver uma discussão mais profunda. Em relação ao planejamento, é difícil a gente fazer, porque está parado do dia 15 até o dia 30, e a gente não sabe o que vai acontecer nesse cenário de pandemia, se vai começar a aumentar ainda mais o número de mortes ou se vai diminuir. Então é difícil para a gente fazer um planejamento nesse sentido, nesse momento. O Barbieri, Maurício Barbieri, você tem 4 jogadores que eu gosto muito do seu time, que é o Claudinho, que é o Ítalo, né? Que é o Elinho, que é do Sertãozinho, estava no São Paulo, né? E você tem um jogador que eu acho que ele é fundamental no futebol europeu hoje, no futebol para treinador, para o futebol de marcação, velocidade, e você usa ele muito do lado direito, que é o Arthur. Eu sou fãzaço desse menino, eu não o conheço pessoalmente, mas eu acho que ele é um jogador importante no seu esquema. Qual que é a visão que você tem desses meninos, né, desse momento que vive o Bragantino, e por que você deu a faixa de capitão para o Claudinho, que hoje é considerado o melhor jogador, ganhou revelação, melhor jogador, melhor meia e artilheiro? Bom, Neto, esses 4 que você falou aí são o nosso ataque, tem feito a diferença para a gente, são jogadores fundamentais. O Arthur, que você citou bem, é um jogador muito importante para a nossa maneira de jogar, porque até mais do que pela questão defensiva, ele ajuda bastante. É um jogador que sempre preocupa o adversário, sempre exige uma marcação especial, ele tem velocidade, ele tem coragem, ele pega a bola e vai para cima, ele desequilibra a defesa adversária. A gente está procurando desenvolver e melhorar com ele a questão da finalização, porque ele ainda precisa melhorar nesse quesito, então tenho certeza que ele evoluindo vai conseguir ajudar a gente fazendo mais gols. O Elinho é um menino que estava com pouco espaço no São Paulo, chegou e já vem ajudando bastante a gente, e tanto ele quanto o Arthur são canhotos, né? Então a gente tem a facilidade de trocar os dois do lado caso seja necessário. O Ítalo, como eu falei, é um jogador de muita inteligência e até por isso tem muita facilidade de combinar com o nosso craque, que é o Claudinho. Os dois têm feito uma dupla aí muito bacana, que tem tido muito êxito no campeonato. Em relação à faixa do Claudinho, eu acho que é consequência da evolução dele, da maturidade que ele vem apresentando. Fez bem a faixa para ele, porque a partir do momento que ele recebeu a faixa, ele assumiu ainda mais compromissos com a equipe, se desenvolveu não só como jogador, mas como homem também, no sentido de liderança, de ajudar os companheiros. Acho que foi um passo importante que a gente deu com ele e ele respondeu à altura. Ô Maurício Barbieri, obrigado da sua participação com a gente nos Donos da Bola, já participando com a gente do Baita Amigos. E que o Bragantino consiga aí disputar o título, porque eu acho que vocês estão bem próximos disso pelo trabalho que você vem fazendo e até para a sua carreira, né? Não tenho dúvida disso, porque no Goiás você teve 73% de aproveitamento e os caras te mandaram embora, né? E aí que você tenha todo o sucesso do mundo e que você possa ganhar o título, tá bom? Tá bom, obrigado, Neto. Sempre um prazer enorme falar contigo. Eu tô te esperando aqui para ter aquela sessão de bater falta, hein? Beleza. Você marcou. Não, vou. Assim que a pandemia deixar, eu quero você aqui. Isso, a hora que terminar a pandemia, eu vou fazer uma clínica com vocês aí. O Claudinho, que é o melhor jogador do Brasil. De 10 faltas, eu dou 6 para ele de vantagem. Tá bom, combinado. Falou, Barbieri. Fica com Deus aí, ó. E os Donos da Bola vai continuar fazendo isso. É muito legal. Eu acho que é importante, independentemente da audiência, eu acho que a gente tem que escutar as outras pessoas. Vamos querer o treinador da Ponte Preta, desde que a Associação Atlética Ponte Preta queira. A gente quer o treinador da Ferroviária, que o Pintado já teve com a gente. A gente quer o treinador do São Bento. A gente quer o treinador do Guarani. A gente vai fazer isso toda a do Mirassol. O Fabrício, que está jogando muita bola no meio esquerdo. Nós vamos fazer isso dos Donos da Bola enquanto o Campeonato Paulista estiver aqui. Inclusive, porque a graça do Campeonato Paulista justamente são os times do interior. Exatamente. Não fazer um quadrangular aqui, os quatro pronto, acabava. Exatamente isso, Alfinete. Por isso que você separou, você tá numa fase, né? Então não perca tempo. Clique agora mesmo em Saiba Mais, adquira sua licença vitalícia e venha lucrar no automático com a gente.